As minhas perdas foram muito profundas. Tem limite, eu nunca atribuí a... Existiram estados psicossomáticos que eu acho, além de qualquer capacidade de um fibromialgico, um depressivo, eu não encarei como se fosse isso. Foi destituída das condições que percebi. Já percebi uma quantidade de variáveis e mesmo controlava e ainda controlava. Que momento tem que virar placebo e controle, porque outros fracassados menores ganham dinheiro de julgar e precisa que assim se faça. Dicotomizar para enfiarem no rabo a parte principal, né? Para seriarem a parte principal, não seria não. Não foi o que é, né? Não seria de seriar e o que não seria sendo, né? Condições frequenciais são literalmente algo assustador, né? Que são as frações aparentemente discretas, não observadas, quando desabstratuais, mesoabstratuais, reversamente abstratuais, pró-abstratuais, que virou materialidade não necessariamente elementar, que se traga juízo de valor. A dicotomizável, né? Alma, corpo, o joguete de grupos entre além do corpo, quando o que vira força, força para desforça, caso use a força, é a antiforça, e o que vira, né? Joguete de força, quando inimigos, sem tocar ou que acreditam saber tocar, quando se tocam, são aliciadores absurdamente criminosos. Então, não tocar, tocar nunca foi problema, como tocar para mim não é nenhuma solução, nem inteligência protocolar. Então, vale dizer que eu tenho algumas situações, né? Que viraram atividades largas e restritas, ter que se sentir um parasita quando já dentro de uma casa, que eram deslocamentos abertos, teorias de pré-história, de dificuldade, de alturas, profundidades, lateralidade. Eu era muito comum, nem tão comum assim. O que era temperatura, semana, feriados que vinham quando você pensava que era descansar, não vinha ninguém, vinha alguém, porque sim, porque não. Se não fosse a família, ou a família incentivava, o que seria ficar só em casa, ou na televisão, ou fazendo algumas coisas. Não precisava de aniversários, tantos presentes. Ah, se não fosse aquele monte de boneca, algum jogo, alguma... Coloca lá e tem representatividade da casa, não tem representatividade de uma casa. Brinquedos e faça-se grávida, faça-se uma casa, perceba melhor uma casa. Jogos, nem tantos jogos. Fui de banco imobiliário, o que é um ludo, dado a dedonha. Eu gostei de esporte, me coçava, nunca gostei de machucar. Cortar, pensar, e coisas que vão às extremidades, vão mostrando que elas convidam a terem limite, o que é cortar, espetar com agulha, cortar em alguma coisa, bater, tomar uma pancada, tomar um choque, né? Sempre quente, muito gelado, pés no chão, parecendo que eu já tinha uma condução uterina, que já era chamada a atenção, mas os pés no chão, o que eram minhas dores de cólico, o que foi a condução uterina? Entre os meus pés, a terra, independente de isolantes, façam-se obturações, façam-se vários tênis. Questões, muitas questões. O que é o meu cérebro? O que é o meu pior? Perante do meu melhor, a quem justifique padronizar, né? Então, barriga toda mole, mas aparentemente essa coisa emplacada, assim, o que é manter... Não coçar, não coçou, voltando na esteira, o que foi um processo inflamatório de tempos que, mesmo com muita musculatura, pareciam ser dois universos. Quando a gente reduz a um universo, fazer o aeróbio e o anaeróbio, em determinado tempo na esteira, que coçava tudo, tinha que parar imediatamente. Se eu andasse de bicicleta ou andasse em determinada distância, ainda que não era o tempo de... O que era raspar um corpo, a pele, passar ou não passar creme, usar amônia, ainda era questão da circulação, né? O que é o problema de circulação? E de repente você volta, e num dado momento fazendo uma plataforma, um deslocamento, uma sacudição parada, não dava esse efeito inflamatório. Foi durante muito tempo
chegando a precisar de 7 a 10 dias, suspendi o estímulo, é como se eu estivesse totalmente sedentário, mesmo fazendo musculação com massa muscular altíssima. Voltei à esteira, sem problema algum, não teve coceira alguma, de repente estacionou, aquela coisa de sentir aquele monte de bicho comendo, quando você sente a gordura ou alguma coisa de coeficientes catabólicos ou respiratórios inadequados, né? O que é voltar à condição de produção normal de hormônio, de tudo bem desagradável, de repente sinto empacotada, a cintura, aquela coisa toda, aquela, né? O que vai ser melhorar um pouco? Essas placas, essas, né? Quer dizer, e a imagem importa. Nossa. Assim, eu sei que vestida de travesti da hipertrofia, muita gente falou mal de mim, muita mesmo. Mas existia uma certa distância. O que é alguém ficar com você e você não saber o que está falando de fato, entre outros. Saia, aparentemente em condições nem tão agressivas, e que é apresentar suada, mastigando, sem peito, cabelo ficando curto, músculos de várias maneiras mexendo com o cu alheio de quem tem e quem não tem, como que eles olham. Magreza, riqueza, pobreza, travestice, então tem um segredo. Isso eu desbravo, eu demorei muito do que eu não me incomodava. Eu vi meus méritos de força como algo literalmente empoderador. Eu fui uma super-herói e penso que ainda sou. É uma verdade bem sustentável, mas uma hora uma coisa você tem que se tornar um pouco compensatória, mas esse remédio vai fazer efeito na hora que eu jogar a carga. Estou me sentindo super bem, não estou em nenhum pico de vasoconstricção. O que foi um momento cerebral, um estresse, ou entre outros descansos, isolamento sobre novos estresses, o que foi o fator psicossomático, minucioso cerebral, limite de uma condição cerebral estourando, e entre tantas outras, com limiares de carga e força bruta, assim, né? Acho que eu acertei muito, mas fica, né? Acho bem, já que eu não posso ter, então vamos sacotear ao máximo, querendo ter. Quanta coisa implica você se sentir sobre um fator aliciado da maldade, quando você permite uma liberdade, permitir que algumas coisas são usadas com uma crueldade usada à distância. Eu nunca tinha visto uma coisa tão tenebrosa, tendo sido estimulada a um ódio tão infinitivo. Não me impõe a covardia, não, que a primeira coisa que a gente tem que estar pronto é para matar, para se defender, antes de qualquer gravidade, né? O que é sentir sensações corporais quando compartilhar? Quem vira benefício ao longo do tempo de prazer, melhor que se complete, para dizer que entrou em você e não sentiu nada, lógico que sentiu, mas foi tão bom para a pessoa, não foi aquilo que esperava. Quando a gente pensa, né, o que são tempos reais e intimidades e experiências que somam o prazer da preliminar, não necessariamente totalmente sexual, mas o contexto que implica entender é para levar, e se levar vai até onde? Como se entende a totalidade, não sendo praticante, quer ser praticante e voltar atrás. O corpo sempre foi muito blindado. Provavelmente uma idiota igual a minha avó. Inocente mesmo, acho que daquele tempo, entre de outros tempos de bomba ou não sei o que, de repente fingiu que não teve uma blindagem em volta de uma cidade. Se todo mundo estivesse trabalhando, cuidando da própria vida, né? Já existia a Primeira, Segunda, Terceira Guerra, passava um monte de coisa na televisão, que é filme de terror, comédia, aqueles pedaços que você tem que olhar, fica chocado, mas por onde começar? Você não trabalha, você paga a conta, se sentir uma impotente, se sentir uma pobre rica, né? O que seriam já grandes casas, né? Ter domínios e gostar de máquinas, casas caras, ou isso, aquilo, e realmente ser uma passiva dentro de uma casa assim, colocada, uma mulher com a liberdade total, mas fazia todas as coisas que tinha que fazer quando precisava fazer, na liberdade de não fazer. Mas o que eu iria ser, o que eu sabia de fato, né? Era tudo muito atemporal, assimétrico, muito monstruoso. Não sei se eu pensava assim. Eu acho que o meu ato imediato era realmente de responder que era tudo tão monstruoso que eu já vivia. Olhar o infinitivo temporal era algo muito assustador. Tinham coisas que precisavam de mais explicação ou um recorte maior. Tudo é tão
quantidade de variáveis, a quantidade de coisa, tudo tão relativo, não tinha por que ficar atacando pedra nos outros. E o que era se tornar crítica perante uma moda, ou tá curto, ou tá bom, não tá bom. Eu não acertei nas modas, eu não peguei o tempo inicial de tão boas malhas. Eu era uma blusa vagabundinha porque eu gostava e achava que era suficiente, entre uma calça boa, alguns calçados bons, muito bons, mas alto. Andar a pé, descer a pé, nem, às vezes ter carona, mas ter que andar a pé numa cidade de morros. Treinar a coluna, foder a coluna, entre frio, moda, de nem sempre escolher roupas com tecidos tão confortáveis, ou sentir calor demais, ou frio demais, entre as doenças infantis, o horário da escola, os vários horários da escola, e quando os pais, até o momento em que eram os meus avós, ou não tinham estado de consciência do que eram os meus pais entre o Rio de Janeiro e minha avó pegar para cuidar, para avaliar o sistema de alfabetização inicial, eu acho que era uma condição. Depois, entre a mãe, ou a culpa, ou o direito de achar que tinha que fazer entre voltar com a mãe, mesmo que fosse na casa dos fundos, na casa dos pais, a atividade da mãe, ainda que queria fazer muita coisa, casa limpa, tinha toda uma rotina de casa com vantagens, com aniversários, quando o pai trabalhar, vir a mãe trabalhar, mas acho que algum imperativismo da mãe não estava bom, não, já não era muito bom. Com os meus avós, que era uma hora ou outra meu avô se impostar entre os meus tios, trabalho, isso aqui, mas não vivia reclamando. Queria responsabilidade, mas não vivia reclamando. Nada de encheção de saco, quem vinha, quem entrava nas casas. Na escola não tinham problemáticas. O que é você ter que ir lá na frente falar de alguma coisa que você não conhece, ou aprender a resumir sobre algumas coisas que já são faladas, ou faça sua continuidade. Era uma partezinha mais de independência que eu não gostava. O que era essa ciência, essas exatas, aquilo dentro de casa? A querer ser o quê? Pai não falava, avó não falava, tem uma hora que você tem que trabalhar, fazer alguma coisa, você está repetindo aquilo da casa, deve ser na rua, numa loja, puder um comércio, alguma coisa, as relações de recortar alguma coisa, empacotar alguma coisa. Umas coisas da casa, aquilo ali já era passado, era função de uma casa. Você cozinhar algum modo que você come não passa fome. Sabia lavar, eu nunca pensava em comprar algo novo, uma cama nova. Minha mãe comprou ao longo do tempo, móvel compensado, coisa que minha avó falava que tinha função. O pai foi adquirindo carro, adquirindo coisas, teriam bens por uma vida inteira. Seria pelo menos mais que uma casa, ninguém ia ser expulso para morar em lugar algum. Se quisesse não casar e ficar com eles uma vida inteira, meu avô deu suporte para todo mundo, até para o filho que mais odiou ele. Que, aliás, a gente tem que voltar nas situações. O enterro, o quadro familiar, algumas coisas que se fazem correntes, para não me tornar injusta. Entre a negociação, né, dia 10 agora eu tenho meu primeiro dinheiro que já conta 3 prestações do dinheiro que já foi. Eu recebi, me dando o luxo de receber, né, ainda que é onde vai ficar esse dinheiro, onde vai parar esse dinheiro, que é meu dinheiro de personal, né. Eu tenho que receber 315 de um mensal de uma não paga, a outra não tá indo, sei lá o que, né? Eu decidi que eu não quero fazer mais comida, uma hora eu quero feijão, então eu cozinho feijão. Eu já fiz tudo muito fácil, picadinho de queijo em cima do arroz, a quantidade de frango que eu trouxe, tomei um açaí agora, precisei, quase que queria tomar outro sorvete, talvez amanhã. Não preciso, né? Vou comprar um freezer, vou repor dos 1.880 que eu tenho para receber, 1.500 eu boto lá, botei mais 100. Eu tenho que deixar o 41.500 não quebrado, mais 3.000 do que vai entrar, eu tenho que botar mais 3.000 no próximo tem que entender que eu vou parar, que vai ter aluguel, que tem 1.000 dos trânsitos, que tem algum medicamento, então eu não posso gastar mês que vem, e se gastar o negócio eu vou repor, dá para cobrir parte do freezer. Aproveitou? Muito bom, né? Tá todo mundo aproveitando bastante, feliz. Já vou acender essas luzes todas, está quase na hora, lá para cima acender. Já eu subo para acender todas as luzes, está começando a escurecer, né? Aí, né? Mas a idade chegou, você vai vendo algumas coisas... Pesou, algumas coisas pesaram demais. O que era não ocupar relacionamentos? Não era cabido ter um relacionamento e largar pra lá. Por que tinha que largar pra lá? Por que tinha que seguir? Como dar continuidade para não repetir o erro de que um tem que aceitar, ser enganado?
como conduzir aparentemente mulheres independentes e homens independentes, o que era o papel de cada um e quando tem filhos, são condições, né? Então, o que era um quadro familiar que deu trabalho, que num dado momento eu achava que era convencional, é direito de vários, né? A preguiça, curti a preguiça. Só gosto de cafezinho, eu tô cafezinho aqui. Aí minha irmã tá lá mostrando a casa que ela construiu. Porra, uma casa, a casa deles não é uma casa boa, assim, estruturada, é uma casa estreita, com parte de cima, parte de baixo, em volta um terreno, um espaço cheio de gente, pequeno, com moradias em volta. E a casa dela da roça virou uma casa super espaçosa, uma casa ótima, com tudo. Achei bom pra ela, entendeu? Onde cachorro, dá pra churrasco, tem piscina, tem área em volta, tem quartos, tem tudo da churrasqueira, fizeram tudo mostrando ela lá limpando e filmando, falando o que quer que eu vá lá, uma caminha que eu ganhei, que eu botei lá, você tem que vir aqui. E no outro momento eu pensava não ir não, ainda não fui, mesmo que venha, são questões também, tiro de letra, mas são questões. Não quero ficar na mão de ninguém nunca mais. Que são sustentar estados degenerativos e acatar algumas coisas nas entranhas é como jogasse toda uma vida no lixo. O mínimo que eu tenho que entender, em algum momento temos que entender por que temos que aceitar homens e temos que entender até onde tem ódio deles. E foram assim que fizeram celibatadores e não necessariamente o que vira, né? Quando homens trabalham e não necessariamente, o que fizeram mulher não trabalhar e mulher trabalhar? Entre mercadorizar, obedecer toda forma de sexo ou toda forma de mercadorização grupal, as conveniências de muitos, né? E dizer que eu encontrei alguém parecido comigo em algum lugar. O que era eu e minha avó, né? Minha outra bisavó que já estava lá encostada lá, que disse que tinha uma dinâmica de trabalho extraordinária. Sabia mexer com tudo na roça, andar a cavalo, então não fazia nada de nenhuma dessas coisas. Nem esporte, nem matemáticas, nem concertos, algumas coisas aparentemente monstruosas nem entram na minha cabeça. O que é o campo informatizado, né? Tudo tão sacal. Não sei dirigir, num dado momento até dirigir, nem consigo ligar um carro de novo. Exatos, informatizados. Obreiros. Reveladores, revelados. Reveladores. E o que tem que ser para de fato você entender como sobreviver a todo esse trânsito, mas virar o robô de toda a tropinha, caso tropa fosse causa de efeito, a quem justifica a origem de inserção. Causa e efeito, efeito de causa, né? Então, quer dizer, a temporalidade me assustava, ainda que eu achava que não. O frio, o calor, temperaturas convencionais, não tão convencionais, ainda que aparentemente convencionais. Um dia tem a piolho, tem a caspa, tem a espinha, acelere isso, ou precisa de criar alguma masturbação para ver se alguma coisa acontece. Né? Arranca cabelo, cutuca canto de unha, canto disso, daquilo. Se veja muito comum, ou aquilo ali parece que melhora e só piora, vira um escravismo, é questão aqui como ficar com assim algumas coisas, uma pessoa comum, né? Aparentemente um modelo padrão, seja um modelo, uma velocidade média, né? Então, deparar com algumas questões de pessoas, você se deparar com questões de pessoas que botam a mão em você, querer usar recurso de enlouquecimento, de que não falam, que não exibiram, não fizeram isso e aquilo. O maior nível de sordidez e tranquilidade, dormem muito bem, são capazes de qualquer coisa para uma prática sexual rápida,
um levianismo, ou seja, imagine com quem é do seu lado, quando precisa comprovar-se antes de até estar a você, o que são as pessoas, a causa e efeito das pessoas ao redor, e está em sociedade, está entre frações de segundos, entre condições que não enlouqueçam dizer que aparentemente é independente ou solteiro, fica-se um objeto, se pode se voltar na casa, uns a dizem como escape, ou dizem constantemente um feedback de condições seriais que se infinitivam enredar, né? Que momento é parasital, precisa se parasitar um pouco, não pensar à beira do caminho. Quando a merda da coisa, imagine se a imagem não incomodasse. E não necessariamente hipertrofia e beleza. E a quem justifique o que buscam entre toda a putaria, né? Entre a falsa pureza, a quem justifique boa experiência, né? Etiquetas multiprobáveis e novinhos e se virgens assim, imagine se fossem mais fodidos ou multifodidos, né? O que viraram os praticantes e não praticantes comendo do próprio descu? Quando não é conveniente acatarem as desconveniências, ganham vantagens sobre as próprias regras, fingem ser escravismo. Quem são os prostitutos e as prostitutas? E dizer que não tem liberdade, não tem usufruto perante toda a globalidade quando você se depara com situações absurdamente cruéis, que a vontade de se enfiar a faca de você, porque você não quis isso, não tinha por que querer isso, defender causa sobre algumas coisas, falar aquilo, utilizar independência absoluta, coragem do que sobrava, querendo continuar. Quando você avança isso tudo e alguém te impõe o direito de olhar, e quando você desiste, destitui e casta todo o seu prazer, a pessoa ainda insiste em te aliciar e mostrar, eu tenho, você vai ter que... Isso é estupro. Pessoas assim têm que ser castradas e queimadas vivas, estupradas no meio de todo mundo para eles aprenderem o que eles acham que pode fazer. Muitas vezes isso é feito numa cama, em relações de força, não necessariamente. O que virou verbal e não necessariamente. O que virou ser depósito de porra e condição interna. Né? O que virou ao longo do tempo achar que coitadinho esse é da lombar, coitadinho esse porque o órgão para fora, coitadinho porque o órgão para frente, para dentro é quem justifica o fundo do cu total. O botar de quatro, que fique de quatro aquele, que chupe, que dê, que trepa, que se arregace, que sanguente ou que fique passivamente, caso gostassem de ser ativos, que tem um prazer tão grande de usar o fio terra uns aos outros para uma condição de, né, que sei lá, que esses demônios dos infernos, ser bom não ajuda. Como justificar gravidade não pejorativizada sem ser transparente e verdadeiro, ainda que o outro, que é o desconhecido, né? Então, eu cheguei hoje meio-dia, ia chegar meio-dia ou meio-dia e meio, cheguei meio-dia e meio, vou até amanhã 7h30. Eu saí daqui, ainda atendi na academia, fui pra casa, tomei banho, almocei tudo e vim, porque eu já... Só que eu fico acordada até um certo horário, também dá pra ficar um pouquinho ali e tal, mas tem que estar atenta a tudo. Telefone, interfone, meu número é o que fica ali fora. Eu já sou até acostumado, fizer um barulho, eu dou um galopinho, mas se tiver gente na rua, eu não posso não, entendeu? Eu tenho que estar bem atenta. Eu recebo, acatei uma carga horária que tem esse negócio, chega mais cedo que eu vou dormir, não existe. Não, pode ficar à vontade, que a gente tem que estar preparado para carga horária. As pessoas vêm para divertir, se tiver festa, pode ficar à vontade que eu estou aqui. Eu já trabalhei à noite e também eu costumo ir, No verão, quando está aquele mês de muito quente, a noite dá uma favorecida, né? Ainda que fique calor. Na hora que fecha isso aqui, na hora que fecha isso tudo aqui, parece que entra um vapor no frio também. Uma coisa, né? Tem espaço, vê a estrutura aqui assim, você acha um calor diferente e acha um frio também. Danado que fez. Eu acho que esse ano vai pegar um tempinho de frio de novo também. Deu uma mudada ano passado também. Minha já é fria, né? Minha calor, e esse ano está dando muito frio. Ano passado foi estou. Esse ano no verão não matamos nada, porque esse vento frio, não sei se apesar que ela é aquecida, mas não aguentamos nada. Olha. Mas com uma previsão que esse ano vai ser muito frio. Porque ano passado deu uma mudada, foi bem puxado.
E o calor também, esse finalzinho, esses 3 meses últimos. Nossa senhora, do ano aqui ficou bem quente. É isso aí. Tá joia. Tchauzinho. Obrigada.